Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio no nosso podcast sobre o tempo da Quaresma. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Quaresma em comunidade. Estamos aqui com Eugênia, que é catequista da catequese infantil e adulto. Boa noite, Eugênia. Como podemos começar? Boa noite, paz e bem a todos. Espero que tudo que a gente venha conversar nesse dia de hoje traga inspiração para uma boa vivência para esses últimos dias da Quaresma, como também da Semana Santa que está chegando. Eugênia, o que significa viver a Quaresma de forma comunitária dentro da paróquia? Então, enquanto igreja, temos o dever, de caminhar junto. Deus, ele institui a família, que é a igreja, e nesse intuito, nesse desejo de que possamos estar caminhando junto, ajudando uns aos outros nesse processo de conversão, nesse processo de aproximação de Deus, nesse processo que busca amar ao próximo, também amando a Deus, através da oração, através de atos de penitência, que são atos que buscamos, estar, de certa forma, a gente busca, através da penitência, mortificar um pouco as nossas vontades, trazendo mais para dentro de nós a vontade de Jesus. Algo que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não faz, como reservar um momento para oração, de forma mais disciplinada, de forma mais concreta, de forma mais contínua, como também a caridade. Quantas e quantas vezes a gente perde a oportunidade de praticar um ato de caridade, seja uma escuta, seja uma atenção, um olhar, um sorriso, um abraço, dispor um pouco de tempo dentro de casa para dar atenção à própria família, como também a doação concreta em termos de alimentos a quem passa necessidade e outras coisas mais que são formas concretas de vivenciarmos a caridade nesse período e também no decorrer de todo o ano. E qual seria a importância de uma caminhada quaresmal em grupo e não apenas individual, como a gente geralmente conhece? Então, é muito importante essa convivência, o tornar família, o ato de fraternidade. Através dessa fraternidade, desse convívio, esse estar com o próximo, nos ajuda nesse caminhar, nos anima a vivenciarmos de forma mais intensa, de forma mais de ser mais alegres e animados, no sentido de estar juntos, buscando momentos de oração. Como um exemplo, na sexta-feira aqui a gente tem o momento da Via Sacra, e aqui nesse momento a gente está unido, vivenciando, meditando a paixão de Jesus Cristo, buscando em unidade, em comunhão fraterna, dentro da comunidade, essa vivência de oração e também de caridade, por estar ali doando do seu tempo, que eu poderia estar em casa fazendo qualquer outra coisa, mas não, estou aqui na igreja, saio da minha casa, venho para a igreja, ou ao mesmo tempo posso estar na casa de outra pessoa, um idoso que não possa ir à igreja, posso estar rezando e meditando com ele, seja a palavra de Deus, seja uma via sacra, e a partir dali estarmos caminhando juntos, um fortalecendo a caminhada do outro, que às vezes sozinho a gente se sente fragilizado, às vezes dá aquela indisposição, a preguiça mesmo, Nem sempre a gente acaba se envolvendo com outras coisas, trabalho, rotina do dia a dia, e acaba deixando para lá, esse tempo tão forte que é a Quaresma, um momento de preparação para a semana maior, que é a Semana Santa. E acaba que a comunidade se torna um apoio mútuo, em busca pela conversão, Sim, um fortalece o outro. Muitas vezes o que acontece, às vezes estou desanimada na caminhada, e chega alguém para me visitar, alguém que me convida a ir para a igreja, a participar da missa, a participar da Via Sacra, a ir fazer um momento de oração na casa de um vizinho,
E assim, estar em conjunto, né, nos fortalece, nos anima a querer cada dia mais caminhar na fé, caminhar em busca do conhecimento do amor, né, que é o próprio Jesus Cristo. E como as pastorais podem incentivar e apoiar os fiéis a viver esse tempo litúrgico? Então, é muito importante que as pastorais estejam vivenciando de forma sinodal, né, estar em conjunto, né, vivenciando esse momento e animando a comunidade de um modo geral. Por estar mais tempo nesta caminhada, os agentes de pastorais têm esse dever, digamos assim, de animar aquelas pessoas que estão iniciando esse processo, por uma intimidade que já vem sendo trabalhada há mais tempo, né? Então, assim, está nessa, digamos assim, nessa obrigação de animar, de envolver as pessoas que estão iniciando, seja através de momentos como o que vai ter na Segunda-feira Santa, que será via sacra nas ruas, convidar as pessoas a participar, seja em momentos como celebrações penitenciais, que vai ter também aqui na nossa paróquia durante a Semana Santa, a Via Sacra que está acontecendo nas quartas-feiras, lá na comunidade São Cristóvão, e aqui na paróquia, nas sextas-feiras, são momentos como esse que os agentes vão envolvendo a comunidade de um modo geral, a participar e a se envolver, né, com esse momento que é rico, é um momento que nos prepara para o ano inteiro, né? Um ano inteiro, nesse período, a gente se guarda, é um momento de interiorização, né? Um momento de busca interior através da oração, mas também um momento comunitário, né? Porque não se busca, não se tem a santidade de forma solitária, né? A gente vive em comunidade, a igreja é comunidade. O corpo de Cristo somos nós, né? Fazemos parte desse corpo. Então, é necessário essa vivência conjunta, né? Comunhão. E como a senhora é catequista, eu gostaria de saber como a catequese infantil e adulta está vivendo esse momento de quaresma. Se torna até um pouco redundante, né? A gente falar, mas é algo que está presente realmente de forma assim viva nesse período, a questão da oração. Então, a gente busca intensificar a oração nos momentos de catequese, falar também um pouco e explicar sobre a importância desse período nas nossas vidas, esse período que é um período de preparação para a Semana Maior, como eu já falei, que é a festa maior que temos, né? A festa da ressurreição de Jesus. Então, assim, quando a gente vai para alguma festa, tem todo um preparo, né, para participar de uma festa. Então, por que não ter esse preparo também para participar dessa grande festa, dessa grande celebração, que é a ressurreição de Jesus? A maior festa que hoje nós podemos falar e nos alegrar é a vitória de Jesus sobre a cruz, né, que nos dá a certeza da vida eterna, né, a alegria de termos essa vida eterna junto àquele que nos ama de forma incondicional. E como envolver os jovens e as crianças na caminhada quaresmal da paróquia? A senhora já deu um exemplo agora da catequese, mas e quais são as outras formas de envolver mais, principalmente os jovens? Sim, através de uma forma concreta que a gente tem trabalhado entre os adultos, principalmente, né, porque já tem uma consciência, né, mais desenvolvida, a questão da caridade, né, com o nosso projeto aqui, Cestas Básicas. Né, mensalmente, a nossa paróquia ela faz entrega de cestas a famílias carentes. Então, assim, a gente, de forma concreta, a gente vem convidar aos nossos catequizandos a ajudar com esses itens, né, que às vezes para a gente não é assim uma dificuldade, mas para o outro é, né? E às vezes o que sobra, às vezes na nossa casa, para o outro falta, é necessidade. E esse período, a oração, ele nos ajuda
a tornar o nosso coração mais sensível, né? Deve tornar o nosso coração mais sensível ao olhar para o próximo mesmo, né? Aquele que está à nossa porta, aquele que está, né, na nossa convivência mesmo, e que muitas vezes a gente faz de conta que não vê, né? Então, assim, é uma forma concreta nessa questão da doação de alimentos, mas também o tratar, né, com o próximo, até mesmo os que estão na nossa casa. E como nós estamos falando sobre a catequese e os jovens, eu gostaria de saber como funciona a preparação para os sacramentos de iniciação da vida cristã dentro desse período, do período quaresmal. Pois é, esse período é um período em que a gente busca a purificação, né? O que é purificar, né? É estarmos preparados, nos tornar dignos de receber Jesus Cristo. A gente, quando vai receber uma visita, a gente faz toda aquela preparação, né, na nossa casa. E quanto mais importante é a visita, mais a gente arruma a nossa casa, né? Arruma a casa, prepara comida, faz todo, né? Prepara tudo de forma alegre, né? Então é isso. Esse período, ele é um período em que a gente busca se preparar, se purificar, né? Seja, e principalmente, né, com a oração, com a interiorização, aquela busca de saber aquilo que ainda não está de acordo, que não agrada ao coração de Deus, né? Também através das penitências, que são as mortificações, aquilo que vai de encontro à nossa vontade, né? Enquanto questões, às vezes, até mundanas mesmo, né? Que a gente sabe que muitas vezes aquilo não vai edificar a nossa fé. Então, a gente busca podar isso aí, né? Que através das penitências, o corte da nossa vontade. Muitas vezes a gente corta o doce, não é? Tem gente que deixa de usar a internet, tipo Instagram, né? Às vezes deixa de usar até, sei lá, vídeos, esses shorts, né? Que o pessoal gosta de assistir, que envolve tanto tempo da pessoa, e troca isso aí por um momento de oração. Às vezes a gente passa 2 horas olhando o Instagram, mas não tem tempo de passar 15 minutos em oração e meditação da palavra de Deus, né? Então, assim, é uma forma de ser penitência, e uma penitência produtiva. Por quê? Não quer dizer que quando passar esses 40 dias de preparação, a gente vai pausar a oração, né? É uma forma da gente impulsionar para todo ano. Então, voltando à pergunta, né, com relação à preparação para os sacramentos. Então, a oração, essa questão das penitências, né, em preparação ao sacramento, que é justamente se preparar a casa interior, né? Preparar o nosso coração em termos de nos purificarmos para receber Jesus, que os sacramentos são graças santificantes que a gente recebe, né? Principalmente o batismo, né? E a Eucaristia, que é o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. A crisma, né, que é outro sacramento que nos impulsiona, nos torna soldados, pessoas ativas, né, dentro da comunidade, para levar Jesus Cristo, proclamar a palavra de Deus e atrair mais pessoas para o coração de Deus. É verdade. E aproveitando aqui, eu gostaria de comentar que eu também faço parte, né? Eu vou me batizar agora, dia 19 de abril, na missa de Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. E, assim, é algo muito importante porque, além de estar vivendo o período quaresmal, eu tô nessa preparação para receber os sacramentos de iniciação da vida cristã. E, assim, viver isso sabendo que há todo esse significado, tudo isso que envolve é muito mais emocionante, né? Eu tô com a oportunidade de viver os sacramentos da melhor forma em um período tão bonito, né? Que é o período quaresmal. E, assim, é algo bem interessante de compartilhar. E outra pergunta seria: quais os frutos espirituais uma paróquia pode colher ao viver bem esse tempo quaresmal? Então, fortalecimento da fé, né? Uma das coisas que a gente deve estar sempre colocando em nossas orações é pedir que Deus aumente a nossa fé, né? Através da fé
que é a fé, ela é descrita de forma assim, você tá numa noite bem escura, tipo meia-noite, que você não enxerga nada, mas a fé te dá a certeza de como se você tivesse ao sol do meio-dia. A noite representa a escuridão aos olhos humanos, e a fé é a clareza daquilo que Deus traz para a tua vida. Então, assim, mesmo estando diante da tua vista, você não consegue enxergar ao teu olhar humano, mas o teu olhar espiritual vai te dar a certeza. Para isso, através da oração, a gente tem que estar sempre pedindo a Deus a fé. Isso é um dos frutos. A oração nos traz o fruto da fé. Outra é a questão do amor, né? A gente só vai conseguir amar se a gente tivesse intimidade com Deus, né? Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais a gente consegue amar o próximo, né? Deus, ele começa nos pedindo para amar ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus, ele traz o novo mandamento, que é amar o próximo como Jesus amou, né? Amai o próximo como eu vos amei, no caso de Jesus. Eis o desafio, que não é pequeno não. E esse é o grande fruto que a gente tem, né, que buscar produzir em nossa vida. E como a comunidade pode acolher quem está voltando à igreja durante a quaresma? Porque a gente sabe que é o momento em que estamos vivendo uma fé, um momento espiritual muito grande. E as pessoas tendem a procurar, né, mais a igreja, voltar. É um momento assim, de acolhida. E como a comunidade pode fazer isso? Pois é um desafio, não é? Através do amor mesmo. A acolhida já é um fruto do amor, né? Você acolher aquelas pessoas que você não conhece, não é da tua convivência, mas que você vê que está ali com sede, né? Em busca de algo. E realmente é um momento de pescaria, porque a gente vê que nesses períodos, né, períodos fortes dentro da nossa igreja, há realmente momentos em que você vê a igreja cheia, outros momentos que você vê a igreja não tão cheia, né? Da dispersão. Então, assim, é um desafio realmente, nesses momentos, a gente conseguir atrair de forma que permaneça, né? A permanência, né? O desafio da permanência. Mas isso se dá através do amor, da acolhida, né? O entender, o abraçar no sentido do acolher, né? E buscar amar, entender o que Jesus fez com nós, né? Que fez e faz com nós. Nós também devemos, né, enquanto templos do Espírito Santo, reproduzir tudo aquilo que Jesus fez, né, enquanto pessoa humana, né, aqui na Terra. E a quaresma é um tempo de reconciliação, e isso começa quando a comunidade se torna um reflexo da misericórdia de Deus, né? E comentando sobre isso, gostaria de saber como a senhora está vivendo esse tempo quaresmal. Pois é, o período quaresmal é sempre um período que mexe, né, com o nosso interior mesmo, porque a gente já vai pensando em tudo aquilo que Jesus viveu, né, até o dia da ressurreição. Então, assim, Jesus, ele passou por momentos difíceis, momentos de alegria, ele sofreu na pele a dor de ser humano. Ele quis passar na pele dele toda a dor e também toda a alegria da humanidade, né? Então, assim, lá no Horto das Oliveiras, ele chorou sangue e falou, né? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas foi para isso que eu vim, né? Então, que seja feita a vontade de Deus. Então, assim, é um momento da gente refletir tudo isso. E, com isso, buscar a nossa mudança. O que a gente está fazendo para fazer a vontade de Deus? O que eu estou aqui? Qual é o cálice que eu tenho que tomar para mim, para que eu possa estar fazendo a vontade de Deus dentro da minha vida, dentro da minha caminhada, né? É a questão da vontade de Deus que tem que estar prevalecendo e não a minha. Então, é um período que mexe muito, e através da oração, que é esse alimento diário, é esse momento de intimidade, a oração é esse ato de conversa, esse ato de intimidade com Deus. Então, é isso que nos move,
né? Eu não posso dizer que é amigo de alguém se eu não tenho intimidade com ela, com a pessoa, né? Então, a intimidade é que fortalece esse compromisso, esse desejo, né, de estar em unidade. A unidade é justamente fazer a vontade de Deus, que é sempre melhor que a nossa. Então, isso é um momento de vivência, de oração para buscar, né, essa graça de Deus no dia a dia, né, de buscar sempre, assim como Nossa Senhora, né, o sim de Nossa Senhora. E quais atitudes podem ajudar a transformar a paróquia em uma escola de santidade nesse período, nesse tempo quaresmal? A santidade é uma vocação universal, né? Deus nos convida a ser santo, né? Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo, né? E é um desafio e que a gente não consegue sem a graça de Deus. E essa graça, né, a partir do batismo, que é onde recebemos a graça santificante, é o início de toda essa caminhada. E são 7 os sacramentos, né? A igreja, ela não vive separada dos sacramentos, é uma só, né? E a gente não vive separado da igreja. A gente, para estar em unidade com Cristo, a gente tem que estar em unidade com a Santa Igreja. Então, os sacramentos é que nos guia nessa trajetória, né? Então, a partir do batismo, onde recebemos, né, essa adoção filial, né? Sermos filhos de Deus. E a partir daí começa toda uma caminhada, como você está se preparando, né, para receber o batismo, depois vai vir a Eucaristia, e mais na frente é a Crisma, né? Isso é todo um caminho, é um passo a passo. Como a comunidade pode continuar firme na vivência da fé após esse período? Pois é, a questão de continuar, né, a perseverança, justamente os frutos que a gente vai colher desse período mais intenso de oração, é continuar participando das celebrações, né, participar da Santa Missa, que é um momento de comunhão, de unidade entre toda a igreja. Também a vivência nos serviços pastorais, né? Aqueles que sentem o desejo de ajudar, a servir, né? De alguma forma, dentro da nossa paróquia há vários serviços, né? Eu faço parte da catequese infantil de adultos, mas tem o pessoal do Ministério de Música, tem a catequese de preparação para os sacramentos da Crisma, né? Dos jovens. Então, assim, tem vários serviços, leitores. Então, assim, muitas vezes a gente é chamado a contribuir de alguma forma e está ajudando de forma ativa mesmo dentro da comunidade paroquial e, assim, se sentir mais ligado, né? Quanto mais a gente convive, a questão da fraternidade, e a fraternidade traz o serviço, e estarmos juntos para a oração na Santa Missa, e tudo isso vai fazendo com que a gente vá perseverando ano a ano, né? Até o dia que Deus nos permitir. E a nossa última pergunta seria que desafios a comunidade enfrenta para viver a Quaresma com profundidade? E o que a senhora poderia dizer para ajudá-los? Quais são as dicas que a senhora poderia dar? Eu acho, né, na minha opinião, assim, eu acho que o nosso principal inimigo nosso principal inimigo é nós mesmos. Porque muitas vezes a gente coloca outras coisas em primeiro lugar. É certo que temos trabalho, temos família, temos estudo, né? Cada um tem as suas prioridades, digamos assim, no decorrer do dia. Mas todo mundo tem tempo livre, né? Então, assim, ninguém vive 24 horas trabalhando, ninguém vive 24 horas estudando. Então, tudo é questão de organização, né? Se eu me organizo, se eu me determino, agora eu trago Santa Teresa de Ávila, determinada determinação, se eu me determino a estar naquele momento na missa, então eu vou conseguir, né? Porque quando eu quero, né? E com a graça de Deus é que a gente fica impossível, né? Diante das coisas de Deus.
Então, assim, eu não vejo dificuldade para quem deseja realmente, certo? Eu não vejo dificuldade para quem tem o desejo real de estar participando das missas, de estar em comunidade, né? De estar ligado à Igreja de Cristo, de receber Jesus na Eucaristia, que é a maior alegria da nossa vida, é receber Jesus. Ele que é Deus e se fez tão pequenininho para estar, né, próximo a nós. É verdade, Eugênia. Muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas e agradecemos também a todos que estão nos assistindo. E a Quaresma é um tempo de graça, é o que a gente não só passe por ela, mas que ela se passe por nós e nos transforme. Boa noite a todos e paz e bem. Paz e bem.